Você está no lugar certo? Você está na posição certa? Você tem desenvolvido onde você está? Então fique aí no vídeo, siga até o final, no nosso canal Mandela Barros, que você vai entender. Nós estamos falando da essência de gestão, segredos da capacitação. Nós hoje vamos falar, comece por encontrar o lugar certo para você. Você precisa profissionalmente e na vida achar o lugar certo para você. E nós vamos dizer 5 pontos fundamentais para que você ache o lugar certo como um profissional, como uma pessoa que tem buscado crescer no mercado e realmente explorar o máximo do seu potencial. Primeiro ponto que você precisa entender para que você realmente encontre o seu lugar certo. Seja seguro. Você não pode permitir que as suas inseguranças tirem o melhor que há em si. Eu tenho um amigo que ele me disse uma vez uma dica muito interessante. Geralmente, quando nós vamos entregar currículo e nós vamos depois para uma entrevista, nós chegamos na entrevista e quando nós estamos na entrevista, nós muitas vezes nos acanhamos e nós não falamos o que somos. E ele me disse uma vez, Mandela, eu vou lhe dizer uma coisa, quando você vai para uma entrevista, você tem que dizer o que você tem de melhor. Ele diz, o único que pode vender você melhor é você mesmo. Você tem que se vender. Você tem que falar aquilo que você tem de bom e você tem que falar as suas melhores características. Uma hora eu pensei, isso é ser orgulhoso, ser prepotente, mas não. Depois eu entendi, não, eu tenho que me valorizar, eu tenho que estar seguro do que eu sou bom e do que eu não sou bom. Eu tenho que estar seguro daquilo que eu tenho de bom e não. E uma das coisas que cada profissional precisa ter, você precisa entender 2 características fundamentais em você. O que você tem de bom? Segundo, o que você tem de fraquezas? E nós precisamos trabalhar nesse ponto. Ou seja, que é o segundo ponto que eu quero falar. Você está seguro. Conheça a si mesmo. Você não conseguirá encontrar o seu espaço se você não conhecer justamente as suas virtudes e as suas fraquezas. É muito importante. Nós precisamos gastar tempo refletindo nas nossas virtudes, explorando os nossos dons, explorando as nossas fraquezas, para que peça outras pessoas que te avaliem, porque é muito importante que a gente faça uma leitura clara de quem nós somos. Não que nós vamos ter uma leitura agora. E uma coisa eu quero deixar clara, você não pode chegar e achar agora que você é o Bill Gates, não. Você tem que analisar de maneira realística o que você é, quais são as suas virtudes, pegando a opinião de pessoas, analisando você mesmo, fazendo uma autoavaliação para que você realmente chegue a isso. Conheça a si mesmo. É muito importante que você conheça a si mesmo. E no passo de confiar em você mesmo, é muito importante que você aprenda uma coisa fundamental. Quando eu estou no processo de conhecimento, eu preciso trabalhar principalmente no meu lado forte, naquilo que eu sou melhor. Geralmente a gente gasta mais tempo melhorando e trabalhando em áreas que nós somos ruins. Não que não tenham que trabalhar, mas o teu foco tem que ser em potencializar aquilo pelo qual você é bom. Porque quando você potencializa aquilo que você é bom, você consegue galgar espaços muito maiores e chegar muito mais longe do que se você ficar trabalhando só nas suas debilidades, você sempre vai estar limitado. Terceiro ponto fundamental, confie em seu líder. Um bom líder, na realidade, vai ajudar você a começar a se direcionar no lugar certo. Você tem que estar realmente confiante no seu líder. Se você, na realidade, não confia no seu líder, você precisa ser um outro líder. Você tem que estar do lado de um líder que te desafie. Tá? Geralmente, nós não queremos estar do lado de um líder que nos desafie, um líder que nos confronte, um líder que nos mostre a direção, um líder que nos desafie. Você precisa estar e confiar no líder que te desafia. A maior característica que você tem que procurar no líder é um líder que desafie você, confronte você e lhe leve a viver desafios. Por quê? Um líder que nos leva a viver desafio, ele entrega em nós responsabilidades e ele nos dá autoridade. E muitas vezes nós achamos, será que eu vou resolver isso? E eu digo uma coisa importante.
Não fuja dos desafios. Não fuja dos confrontos. Não fuja realmente das oportunidades que você vai olhar e muitas vezes você vai ver. Eu sou capaz de fazer isso? Você é capaz, sim. E esse tipo de líder que você tem que realmente estar junto dele. Estar junto desse líder. Por quê? Você tem que estar ao lado de líderes que depois de um tempo, você olha para si e diz, eu cresci, eu evoluí. Ai, mas no passo da liderança, do crescimento, muitas vezes em nós vai gerar desconforto, porque o líder está me dando um projeto que muitas vezes eu acho que não sou capaz, me dando uma tarefa que eu às vezes não sou capaz, me dando desafios que eu vejo que não sou capaz. E aí justamente é que aflora o teu lado de perseverança e do autoconhecimento. Eu vou me desafiar, eu vou grudar nesse líder, eu vou confiar nesse líder e eu vou procurar me desenvolver. Quarto ponto importante, enxergue o todo. Muitas vezes quando nós estamos dentro de uma equipe, nós gostamos de olhar a nossa tarefa, nós gostamos de olhar o que nós temos que fazer e nós gostamos de olhar só o que é nosso. Para que você seja uma pessoa realmente que seja bem-sucedida, para que você cresça, para que você encontre o seu lugar, é muito importante você olhar o todo. Você olhar o ambiente como um todo, olhar o que o colega faz, olhar o que o seu chefe faz, olhar o que o seu subordinado faz. É muito importante porque as suas tarefas sempre vão respaldar em outra área, em outro colega, ou seja, os processos que você faz vão repercutir na empresa toda. Nunca ninguém faz um processo numa empresa, numa instituição de maneira separada. Não existe isso. Porque todos os processos, todos os fluxogramas, eles sempre interagem entre as áreas. Por isso que nós, nas empresas, temos várias áreas. As áreas interagem entre si. Se eu conheço o processo fim a fim, end-to-end, eu consigo ver a importância daquilo que eu estou a fazer. E eu consigo ver possibilidades de crescimento em mim. Se eu só enxergo, eu pego a cabeça e coloco na terra como uma avestruz e só olho o que é o meu, eu não consigo crescer. E uma das grandes virtudes de um líder, o líder ele consegue olhar um todo. E para você crescer como liderança, como influenciador na sua empresa, como alguém que vai galgar grandes passos na sua carreira, é muito importante você enxergar o todo, enxergar todo um ambiente. E não fique somente focado no que é seu. Óbvio que você não vai estar fazendo o que é do outro, mas você vai estar abrindo os seus horizontes sobre tudo que é feito para você conseguir crescer. Quinto ponto fundamental você que é um profissional, você precisa depender da sua experiência. Ou seja, usar a sua experiência para realmente alcançar o sucesso. Isso porque na nossa experiência nós tivemos fracassos e sucessos. E nós precisamos usar os fracassos e sucessos para crescer. Por exemplo, os seus fracassos têm que lhe moldar de uma maneira tal que você não o cometa mais no futuro. Isso é vital para você. E o seu sucesso lhe mostra qual é o caminho certo. E quando você, na realidade, sabe o caminho que deve percorrer, dificilmente você vai cometer erros e você vai chegar mais cedo aonde você deve chegar. E uma coisa muito importante, leia justamente o ambiente que eu falei anteriormente com a experiência que os outros já tiveram. Aprenda com a experiência dos outros para que você não cometa erros que os outros já cometeram. Ou seja, você deve realmente ler o ambiente. A leitura do ambiente é fundamental na experiência dos outros, naquilo que eles passaram, para que você não cometa. Quando eu começo a exercer isso, eu vou começar a crescer mais. E a sua experiência é muito clara porque você tem que trabalhar em equipe. E o trabalhar em equipe é fundamental para que você amadureça e os demais da equipe amadureçam e cresçam. E cheguem realmente a um novo potencial profissional e levem a equipe a um novo patamar. Isso é fundamental. Você precisa ter essa visão clara para que você possa crescer. E esses 5 pontos foram os pontos essenciais para que você cresça, para que você alcance um novo patamar e você chegue mais longe. Muito obrigado, dê um like no canal e que Deus te abençoe.